Bom, pessoal, antes de iniciarmos a programação propriamente dita do Arduino, vamos executar um procedimento que é de muita importância quando nós vamos fazer a transferência do nosso programa para o Arduino. Este procedimento nada mais é do que fazer a identificação de qual é a porta de comunicação a qual o nosso Arduino está conectado no nosso computador. Para isso, nós devemos fazer o acesso ao gerenciador de dispositivos do computador. Então, estou utilizando aqui o Windows 10 e vou escrever gerenciador. E aqui nós temos gerenciamento do computador. Vou escolher esta opção. No seu caso, se for outra versão do Windows, você pode buscar aí das diversas formas o gerenciador do computador. E vamos aqui em gerenciador de dispositivos. Aqui nós vamos especificamente nas portas de comunicação COM e LPT. Vamos expandir. No meu computador já existem duas portas COM, a COM3 e a COM4, que estão sendo utilizadas para o link Bluetooth. O que nós vamos fazer agora é conectar o Arduino ao nosso computador através da porta USB. Então vou conectar o meu Arduino Uno aqui e automaticamente o meu computador vai identificar aqui, ó, USB serial, né, o driver CH340 na porta COM5. Então o meu Arduino está na porta COM5. Essa informação será importante daqui a pouquinho quando a gente for fazer a programação do Arduino. Vamos minimizar então essa, ou fechar também, não tem problema nenhum. Vamos executar o IDE do Arduino, que é o ambiente de desenvolvimento do programa do Arduino, e vamos iniciar a nossa programação. Bom, aqui nós temos o programa do Arduino, que basicamente, né, nós chamamos essa área aqui de sketch. Todo o nosso programa do Arduino é chamado de sketch. Aqui tem o nome do arquivo. Nós vamos, primeiro procedimento aqui com a plataforma IDE vai ser salvar, então vamos salvar como. E vamos escolher um local para salvar, vamos escolher a área de trabalho e vamos dar o nome de aula_01. Quando eu clicar em salvar, automaticamente vai criar para mim uma pastinha chamada aula01 aqui na área de trabalho. E agora nós vamos criar todo o nosso código. Vamos maximizar essa tela para desenvolvermos a programação. Como a letra aqui está pequena, se você quiser mexer, né, no tamanho da letra aqui do editor, você pode vir em arquivo, preferências, e pode modificar o tamanho da fonte do editor. Então vou colocar aqui, por exemplo, a fonte com tamanho 16, só para ficar um pouquinho maior. Todo o sketch do Arduino terá sempre, né, essas duas funções, a void setup, então ela abre as chaves aqui e fecha. Então dentro desse espaço nós vamos fazer a definição de hardware da nossa aplicação. Por exemplo, definir se um pino vai ser entrada, se vai ser saída, se nós vamos usar algum tipo de comunicação serial, qual que será a taxa de transferência de dados, tá bom? Esses são alguns exemplos que a gente define aqui no setup. Além dessa função setup, que é muito importante, nós vamos ter a outra função que vai ser o void loop. Aqui nós teremos o código principal da nossa aplicação, né? Então o que nós queremos fazer deverá rodar aqui no loop. Um loop por quê? Porque ele fica em malha o tempo inteiro, né? Ele começa, faz toda a varredura, quando chega no final ele retorna, tá bom? É um loop que a gente fala que é um loop infinito. Agora, vamos criar o nosso programa. Antes de definirmos, né, os códigos que iremos fazer, vamos falar um pouco sobre o hardware que será necessário. Para isso, nossa aplicação vai funcionar com um Arduino Uno, e esse Arduino irá fazer o acionamento de um LED de forma digital, ligando e desligando o mesmo, conforme essa imagem que aparece aí. Então nós temos que ligar e desligar esse LED através do Arduino. Para isso então, vamos definir este pino que nós queremos utilizar como sendo uma saída. Então vou dar o comando aqui, ó, pin, em minúsculo, pin mode, e eu vou escolher o pino 13, tá? Por conveniência que eu quero usar o 13, poderia ser qualquer outro pino digital. E eu vou definir que esse pino será uma saída, então output. Pronto, já defini que o pino 13 será então uma saída. Já que eu fiz essa definição e o nosso programa inicial não é tão complexo, vamos agora para o loop.
Nosso objetivo é ligar e desligar o LED. Para isso, nós vamos dar o comando digital write, ou seja, nós vamos escrever digitalmente. E vamos escolher aqui nessa função qual é o pino que nós vamos escrever. No nosso caso, vamos escolher o pino 13, que é o pino da nossa aplicação, e vamos definir qual estado que nós vamos colocar esse pino, em 0 ou 1. No caso, para colocarmos esses valores, nós vamos usar os comandos high, se nós quisermos ligar, ou low, se quisermos desligar. Então, vou fazer uma cópia desse comando aqui e vou colocar o outro em low. No entanto, se eu mandar ligar e desligar, provavelmente nós não vamos nem visualizar o funcionamento do LED. Isso porque isso aqui vai acontecer de forma muito rápida. Então, entre os dois, nós vamos colocar delays, né? Ou seja, vamos fazer uma espera de tempo. No caso, será de 500 milissegundos, ou seja, a cada meio segundo. Ele vai ligar o LED, vai esperar meio segundo e vai desligar o LED. Para que o LED não volte a ligar no mesmo, quase que instantaneamente assim que a gente manda desligar, vamos inserir mais um delay, né, para que fique meio segundo também desligado. Feito isso, nós podemos fazer uma compilação para verificar se há algum erro dentro do nosso programa. Então vamos clicar em verificar, se estiver na versão portuguesa aí, e aí ele começa a compilar o programa, né, o sketch, verificar se tem algum erro. Sempre nas primeiras compilações ele demora um pouquinho mais, mas depois ele é mais rápido, tá bom? Então, nossa compilação está terminada, não existe nenhum tipo de erro, e agora nós vamos na aba de ferramentas. Aqui na aba de ferramentas nós temos que ir em placa e definir qual é a placa Arduino que nós estamos utilizando, tá bom? Então, se vai ser o Uno, se vai ser o Nano, se vai ser o Mega ou se vai ser outro tipo de placa. Aqui automaticamente ele reconheceu que é o Arduino Uno. Vamos voltar aqui nas ferramentas. Ele já escolheu aqui para mim a porta com 5. Essa porta com 5, lembrando pessoal, foi do procedimento que a gente visualizou, né, que ao conectar o USB o Arduino no computador, ele foi para com 5 aqui do gerenciamento do computador, tudo bem? Então já está com a porta e já está também com o Arduino escolhido. Vamos agora fazer a gravação, ou seja, vamos carregar esse programa no Arduino. Então ele vai recompila o sketch e depois de recompilar o sketch, ele carrega, né, ele começa a carregar o programa e aparece a frase carregado. Significa então que ele já fez a transferência de todo o programa. Então vamos visualizar agora na prática, né, como que ficou o nosso sisteminha aí, tá bom? Vamos lá. Isso aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso circuito montado. Nós temos o ground da nossa placa Arduino conectado nesse barramento que será o nosso ground aqui para a nossa aplicação, e temos o pino 13 conforme configurado no nosso programa sendo a saída que vai ligar o LED. Para isso passamos pelo resistor e do resistor vamos para o LED indo para o ponto de negativo da placa. Agora vamos energizar a nossa placa e visualizar o funcionamento do circuito. Então vou fazer a conexão nesse primeiro momento usando o cabo USB ao meu computador. A placa então é energizada, começa-se então a fazer uma varredura do programa e aí o nosso LED fica piscando de meio em meio segundo conforme a nossa programação. Um outro método que existe para a gente energizar essa placa é através da tensão de entrada Vin presente aqui no borne de energização da placa. Então eu vou desconectar a minha fonte USB de energia, a placa vai desligar e agora eu vou fazer uma conexão na minha fonte externa. Aqui eu tenho 0 volt, eu tenho 5 volt, isso aqui é outra fonte. Então vou conectar o 0 volt aqui no barramento do terra, né, do negativo da nossa aplicação. Esse negativo já vai estar interligado com o negativo aqui do Arduino. E agora vou energizar minha placa com 5 volts. Podemos fazer alimentação aí de 5 a 12 volts para essa placa. Então vou conectar aqui no ponto Vin, tá bom? Esse aqui é o ponto de alimentação de entrada do Arduino. Lembrando que esses 5 volts que tem aqui no power, ele é o ponto de saída de tensão. Não é o caso nosso agora. Vou então agora energizar a maleta e vocês vão visualizar claramente
que a nossa placa Arduino está funcionando perfeitamente, assim como o LED. Nesse caso, nós não estamos fazendo alimentação através do USB, e sim uma alimentação por uma fonte externa. Então, espero que você tenha compreendido os conceitos básicos aí para a programação do Arduino, e nos próximos vídeos iremos aprender muito mais. Até lá!